Meu nome é Veludino, eu sou psicólogo, trabalho na área da dependência química há praticamente mais de 20 anos. Né? E o assunto do dia hoje, vamos falar um pouco a respeito de prevenção de recaída, que é o pavor das famílias, que é o pavor dos adictos, né? Como lidar com a recaída. A recaída basicamente faz parte da doença da adicção. Nós consideramos a adicção uma doença crônica e, como toda doença crônica, ela está sujeita a recaídas. Né? Da mesma forma como uma pessoa que tem um problema de diabetes e não se trata bem, o açúcar sobe e ela volta novamente a uma condição anterior ruim. Né? A definição de recaída que eu acho mais interessante é: recaída é voltar a um estado anterior de mal viver. A pessoa volta àquela situação que estava anteriormente e estava num processo de recuperação. Então a recaída, ela faz parte como eu falei, faz parte da doença. E como a pessoa que tem problema de diabetes, a pessoa tem um problema de pressão alta, a pessoa tem um problema problema no coração, um infarte, ela precisa se manter. No caso da adicção, que é uma doença, como é uma doença crônica, ela precisa também de uma manutenção. A grande dificuldade da maioria das recuperações de dependência química e adicção é que a pessoa ela sofre, né, durante vários anos que ela bebe, que ela usa drogas, ela vai ter problemas cerebrais, ela pode ter uma disfunção cerebral. E essa disfunção cerebral é que torna muitas vezes a recaída, a recuperação mais difícil para algumas pessoas. A quantidade de drogas, a potencial de drogas que cada pessoa mandou para o seu cérebro vai fazer diferença nessa hora da recuperação. Basicamente, são 6 sintomas básicos que aparecem quando a pessoa para de usar e para de beber. Ele pode ter problemas de confusão mental, concentração mental, ele não consegue se concentrar nas coisas. Ele pode ter problemas de memória, né? Problema mais sério de memória que eu já vi, que já trabalhei com pessoas com esse problema, é a pessoa ter um Korsakoff, ele não lembra nem onde ele mora e apaga totalmente a fita da memória. Então, dependendo do grau de danos causados no cérebro, ele vai ter mais ou menos problemas de memória. Né? Problemas de sono são muito comuns quando a pessoa para de beber, principalmente das drogas estimulantes. Ele tem dificuldade de conciliar o sono. E aí muitas vezes tem que se usar até algum remédio, alguma coisa para ele conseguir voltar ao normal. Problema de sono, problema de reação emocional. Então a pessoa fica irritada, fica nervosa pela falta, né, pela abstinência da droga. E aí geralmente, como ele sabe que se ele usar, se ele beber, ele vai ficar tranquilo, vai ficar bem, normalmente ele volta para a droga para resolver aquele sintoma. E ele tem também outro problema sério que pode aparecer pela falta da droga, ele pode ter, as situações se tornam mais estressantes para ele, ele tem mais dificuldade para lidar com o estresse. Né? Então isso são os primeiros sintomas que começam a aparecer ali nos primeiros meses e que vão complicar. Além disso, se a pessoa não tem um processo de recuperação adequado, um processo de recuperação bom, ele pode migrar para drogas substitutas. Então a pessoa pode ir para o café, a pessoa começa a tomar bastante café, pode ir para o refrigerante, toma bastante refrigerante, pode ir para os calmantes, enfim. A pessoa bebia, agora vai para o café, ou a bebia e agora começa a fumar demais, né? Ou vai para os comportamentos compulsivos, que também substitui a droga e também dão aquele prazer que a droga poderia dar. Ele pode ir para um comportamento, por exemplo, de trabalhar demais,
ele pode ir para um comportamento de jogo, ele pode ir para um comportamento de comida, né, comer demais para substituir a droga que ele não tem, ele pode ir para o exercício, né, ele pode ir para vários, quer dizer que a adicção, a compulsão continua lá dentro dele, apenas ele começa a trocar de drogas, né? E isso também, então ele não tem uma recuperação adequada, ele está apenas um abstêmio, está apenas um usuário limpo, seco, que a gente costuma falar, mas ele não tem uma qualidade de recuperação. Nós dizemos muitas vezes uma recuperação parcial, porque ele não executou as tarefas que ele deveria fazer para se recuperar adequadamente. Basicamente a prevenção, a pergunta básica que eu faço para muitos adictos e muitos pacientes e muitas pessoas que estão em tratamento: que passo você estava praticando quando você recaiu? Geralmente ele não estava praticando nenhum dos 12 passos, ele não estava trabalhando, ele não estava entregando na vontade de Deus, ele não estava aceitando o problema dele, ele estava apenas lá vendo um pedaço do primeiro passo de aceitar a doença dele, mas não estava a perda de controle sobre a própria vida, ele não estava trabalhando, não está trabalhando os sintomas emocionais, não está trabalhando os sintomas mentais e não está trabalhando os sintomas espirituais que estão contidos nesses 12 passos. Então ele tem apenas uma recuperação parcial e ele precisa, basicamente em cima daquilo que eu falei, a pessoa dentro do tratamento e fora do tratamento, ele precisa estar atento, né, a esses sintomas e encontrar formas, forma de defesa, forma de lidar com essas situações de uma forma melhor do que a forma que ele usava no tempo do uso, né? Basicamente é isso, né?